Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, primeira ordem esotérica no Brasil, idealizada e fundada por Antônio Olívio Rodrigues, há 112 anos. Agradeço a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui para tratarmos de assuntos esotéricos. Vamos pedir a proteção de Jesus, o Mestre dos Mestres, da hierarquia angélica, em especial ao Arcanjo Miguel, aos patronos de nossa amada ordem, Príncipe Mumford, Swami Vivekananda, Eliphas Levi e Antônio Olívio Rodrigues, que nos proteja, nos ilumine, que coloquem as palavras corretas para aquilo que nós iremos tratar esta noite. Estamos no semestre cósmico das festas cristãs. O semestre cósmico, ele vai desde o Advento, 4 domingos antes do Natal, até Pentecostes. Cósmico porque está intimamente ligado aos movimentos da Terra. O equinócio de outono, aqui no hemisfério sul, quando dia e noite têm a mesma duração de tempo, nós estamos na época do outono, as folhas estão se amarelando ou caindo, as estradas estão cobertas de flores roxas, próprias da época da quaresmeira. E esse período é os 40 dias após o Carnaval. Depois disso, nós teremos a Semana Santa. E em seguida, a Páscoa, que é o primeiro dia, domingo após a lua cheia de Áries. Por isso, é um semestre cósmico, não depende do homem, depende do movimento da Terra, depende das estações e das luas. Segundo Rudolf Steiner, as festas cristãs é o alimento da alma, pois a alma é alimentada pela luz que essas festas cristãs nos trazem. Somente o ser humano tem o poder de falar, eu sou. A criança, até uns 2 anos e pouco, ele fala, Nenê quer, Maria quer, Pedrinho quer. Só depois, quando ele está reencarnado, quando ele realmente penetra em si, ele começa a dizer, eu quero, eu sou. E só o ser humano pode falar, eu sou. Ninguém pode falar, eu sou, pelo outro. É a expressão da presença da divindade em cada ser humano. Eu sou são as palavras mais poderosas do universo. É o mantra da nova época. Devemos sempre pronunciar o eu sou acompanhado de palavras positivas, como luz, harmonia, paz, amor, e jamais usá-la como expressão negativa, o que equivaleria a anular a própria divindade que habita em cada coração. Eu sou representa aquele que é, sempre foi e será eternamente, o próprio Yahvé. É o próprio Deus que habita em cada coração. Quando nos referimos ao poderoso enunciado, talvez uma das mais grandiosas expressões em língua falada, quando Jesus disse, eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar. Percebeis a importância vital de tudo isso? Quando compreendermos plenamente essas afirmações, então vos dareis conta da grandeza do seu alcance. No momento que reconhecermos e aceitarmos plenamente eu sou como a poderosa presença de Deus em nós, em ação, tereis dado um dos mais importantes passos para a libertação.
Quando pudermos compreender a afirmação, eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar, tereis a chave que vos permitirá atravessar o véu da matéria, carregando conosco toda a consciência que geraste e transmitiste para a evolução. Nunca é demais salientar a importância de meditar-nos tanto quanto possível no Eu Sou, como sendo a poderosa presença ativa de Deus em nós, em nosso lar, no nosso mundo, nos nossos negócios. Cada vez que respirais, é Deus em ação em nós. Nossa faculdade de expressar ou emitir pensamento e sentimentos é Deus agindo em nós. Como somos dotados de livre-arbítrio, depende unicamente de nós qualificar bem ou mal a energia emitida por nossos pensamentos e sentimentos, e determinará como essa energia agirá em nós. Toda energia emitida através do som, porque é um mantra, eu sou, terá a propriedade de gerar e reproduzir frequências que se harmonizam com o seu próprio sistema vibratório. Se vibramos positivo, as vibrações serão positivas. Todo som atua com suas vibrações sobre os demais corpos. O som afeta o ordenamento molecular. O som modela as formas geométricas. O som provoca fenômenos de atração e repulsão. O som influi na coesão orgânica da matéria. Em nosso livro de instruções, há orientações de como meditar com as afirmações utilíssimas, que são 31 autossugestões para cada dia do mês, utilizando a autossugestão com eu sou. Para hoje, a sugestão é: eu sou a verdade e a integridade, o amor e a sabedoria. Então, deveríamos ter copiado esta frase em um papel e meditado nela o dia inteiro. Podemos refletir sobre o eu e poderemos também dar sentido ao eu. Para refletir, precisamos da nossa faculdade de pensar e para dar sentido precisamos agir. As duas coisas formam um conjunto. Não podemos dar sentido a alguma coisa sobre a qual não tenhamos refletido. A fonte dessas duas coisas é o eu, o nosso ente divino. Nós, seres humanos, podemos exercitar-nos diariamente, dedicando-nos a este ente, até que o percebamos como fonte de nosso pensamento, quando dá razão de nossas ações. Podemos descobrir que cada dia encerra uma ligação profunda com as 7 palavras e imagens eu sou do Evangelho de João. Um sentido que nos causa assombro e admiração profundo. Aqui estamos tratando da Semana Santa, a semana que antecede a Páscoa. O Evangelho de João nos apresenta essas 7 palavras e imagens que nos revelam a essência do Cristo. O exercício pode consistir no seguinte: entregar-nos cada dia com nosso pensamento e com nossas ações a um desses pensamentos raios ao eu sou. Quando fizer durante muitos anos, vivenciará o que é dito no Evangelho da Luz.
mas a todos quanto o reconhecerem e receberem deles o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome, o nome de Eu Sou. Cada dia dessa semana possui na vida de Jesus acontecimentos próprios, só dele. E esses acontecimentos nos indicam a revelação do Eu de Cristo com cada dia da semana. E a mensagem que nos deixou marcada por essa última semana de vida na Terra. Existe ainda uma relação entre esses 7 dias com os 7 dias da criação. A grande semana começa no domingo de Ramos e termina no sábado de Aleluia. Vamos então começar com o domingo, o primeiro dia da semana, refletindo e interpretando o seu significado. E terminaremos com o 7º dia, o sábado ou sabá. A ordem das palavras para esta semana são: no domingo, eu sou a luz do mundo, João 8. Na segunda-feira, eu sou a porta, João 10. Na terça, eu sou o bom pastor, João 10. Quarta, eu sou a ressurreição e a vida, João 11. Quinta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14. Sexta, eu sou a verdadeira videira, João 15. E sábado, eu sou o pão da vida, João 6. Domingo é um dia regido pelo sol. No primeiro dia da criação, Deus falou: faça-se a luz. E foi feita a luz. Consumou-se a separação da luz e das trevas. Ele chamou a luz de dia e as trevas de noite. Quando a palavra de Deus se tornou homem, ele falou: eu sou a luz do mundo. No primeiro dia da Semana Santa, o Cristo entra na cidade santa de Jerusalém, atravessa as portas da cidade montado em um burro, seguido por seus fiéis, que cortam ramos de palmeira, renovando um hábito muito antigo dos pré-cristãos. Em honra ao sol, a palmeira sempre foi considerada a árvore símbolo do sol. Cristo é um ser solar, portanto, portador da luz. Os mesmos homens que espalham ramos de palmeira e irrompem, extasiados, gritando Hosana, gritaram fanaticamente, alguns dias mais tarde, cheios de ódio: crucificai-os. Ao símbolo da vida, ramo da palmeira, virá se juntar o símbolo da morte, a cruz do Gólgota. No segundo dia da semana, segunda-feira, ele fala: eu sou a porta. No segundo dia da criação, através da sua palavra, Deus separou as águas. No segundo dia da semana é o dia da lua. Este dia tem grande afinidade com o elemento água. As forças da lua participam do nascimento do ser humano na Terra, as 9 luas. Então o mundo lunar se torna uma porta. O nascimento torna-se uma porta. E a morte, uma passagem, também uma porta. Nesse dia houve 2 acontecimentos que dificilmente correspondem à imagem que fazemos de Cristo. O primeiro é que o Cristo diz para a figueira que de agora em diante ela nunca mais daria frutos. E na manhã seguinte, os apóstolos veem a figueira seca. Trata-se de uma parábola. Isto significa que o homem terreno que meditava sobre a figueira e com isto obtinha informações do mundo espiritual, acabou. A porta se fechou. Acabou o seu tempo. De agora em diante, o ser humano tem que se tornar um iniciado com consciência, com reforma íntima e vivenciando o Cristo no seu templo interno.
O segundo acontecimento da Segunda-feira Santa, é a expulsão, a chibatada dos mercadores e cambistas do templo, derrubando mesas e dizendo com ira: minha casa deverá ser uma casa de oração, e vocês a transformaram em um covil de ladrões. Os que profanam o templo de Deus e só pensam em bens materiais, se deixarem acorrentar a terra pelo dinheiro e pelas posses, também terão suas portas fechadas. Todo o terrestre pode se tornar o templo de Deus. O corpo pode ser templo de Deus. Uma comunidade, uma orquestra, um quarto de hospital, uma sala de aula e muitas coisas mais podem se tornar um templo de Deus. Mas também pode se perder no materialismo. Cristo é a porta que equilibra as forças da lua. O perigo da lua é desviado e exclusivamente superior. E o exclusivamente inferior, e só nascer ou só morrer. Então, as portas da lua podem ser para o alto ou para o baixo. Na terça-feira, ele fala: eu sou o bom pastor. No terceiro dia da criação, Deus deixou que as águas se juntassem para que ali aparecesse a terra. Na Semana Santa, também chamada de Semana do Silêncio, Cristo fala sobre coisas terrenas, de como o homem pode crescer e evoluir. E para isso, ele tem que dar um novo sentido para as guerras, para as brigas e para as lutas. Na terça-feira é o dia de Marte, o Deus da guerra. Foi o dia que Cristo foi ao templo para conversar com os sábios e os sacerdotes, que exigiram que ele se identifique e com que autoridade lhe fazem perguntas embaraçosas, como, por exemplo, a respeito de se é justo pagar tributo a César. Nesse dia de Marte, terça-feira, inflama-se a luta. A massa calou-se, seus líderes têm medo, e o medo é a raiz do ódio que passa à agressão. E como sempre Jesus lhe fala em parábolas, sente que essas parábolas são eles mesmos. A luta a partir de agora do reconhecimento do Cristo é pelas armas espirituais. Nossa luta interna. E quando nos apresenta os 9 ai de vós, ao fim do dia, fala-vos discípulos ao ar livre pela última vez, que poderíamos chamá-lo do Apocalipse do Monte das Oliveiras. É uma luta para vencer-se a si mesmo, tendo como guia o bom pastor. A luta na própria alma pelo autodomínio, autossuperação e por autoconhecimento. Na quarta-feira, ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. No quarto dia da criação, Deus criou as estrelas, o sol e a lua. Desta forma, a terra foi colocada no tempo e na ordem cósmica. Surgem as plantas. Através dos milênios, as pessoas se desviaram desta ordem cósmica. Hoje, a humanidade chegou num ponto que ela própria destrói a ordem cósmica, intervindo na ordem cósmica externa. Fizeram da noite dia, como no caso, fazerem as galinhas botarem 2, 3 vezes. Intervêm nas relações de nascimento e morte. Cuidam da terra como algo morto. A terra e seus elementos respondem com terremotos, inundações, assim como as pessoas reagem às toxinas que as deixam doentes, com febre, alergias e tremores. Quarta-feira é o dia de Mercúrio, o deus da cura, que traz no bastão a cobra verticalizada.
Naquele dia, Maria Madalena consagra o Cristo como um médico universal, que quer colocar o homem à terra dentro da ordem cósmica. Por seu sacrifício, ele conseguiu isto para o eu, a alma, a vida e o corpo do homem. Seu corpo foi colocado na terra como remédio curativo. Sua vida ligou-se à vida da terra. Sua alma cura a terra através dos acontecimentos das festas do ano. Nesse dia, Maria ungiu o corpo de Cristo. Assim, a terra hoje, como o corpo do Cristo, precisa de uma cura, uma consagração através de nós. Que nós nos coloquemos à disposição do Espírito da terra, por puro amor. Cristo lutou para que não morresse antes de completar e consumar a sua obra, com o seu sofrimento e a morte na cruz. Ali, ele pediu aos discípulos que com ele vigiassem e orassem, para que ele pudesse permanecer no corpo até o momento da passagem prevista por Deus. Quando passa a quarta-feira, que possamos ouvir e exercitar o pedido do Cristo: orai e vigiai. E pelo Cristo podemos conseguir a revitalização do corpo terrestre doente. E assim acordarmos para a importância cósmica da vinda do Cristo e no seu desejo de servir a terra, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. No quinto dia, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesse quinto dia da criação, Deus criou seres que não estão enraizados à terra como as plantas. Ele criou os pássaros e os peixes. Eles são os precursores dos seres que trilham a terra, os animais e o homem. Dentro de seus elementos, dentro dos seus instintos, eles podem se movimentar livremente. A capacidade de se movimentar apareceu pela primeira vez no quinto dia da criação. E foi nesse dia da Semana Santa, o Cristo realizou o lava-pés. Para os discípulos, tomou com eles a Santa Ceia, dirigindo-se a eles com palavras: os pés são a expressão da corporalidade de um todo. Cada parte do pé corresponde a uma parte do corpo. O corpo como um todo expressa as forças do zodíaco, e os pés correspondem à constelação de Peixes. Em algumas pinturas antigas, pode-se ver os pés de um santo ou santa representadas por peixes. Uma tal pessoa é carregada pelo Cristo por toda a vida. Na vida dos santos realiza-se a palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Após o Cristo haver realizado o lava-pés com os discípulos, ele disse que assim agiu para dar-lhes um exemplo. Aquele que quer ser o Senhor, que quer vivenciar a glória do eu, deve servir aos outros, assim como ele o fez pelo lava-pés. E uma nova era de supremacia que ele fundou no quinto dia da Semana Santa, dia que a antiguidade dedicava ao pai dos deuses, Júpiter. Após a realização do lava-pés, ele entrou para a cerimônia da ceia. Os alimentos da refeição de Páscoa transformaram-se em caminho. Desde então, a cerimônia da ceia é o caminho da verdade e a vida. O caminho é a meta. No sexto dia da criação, é o dia do amor de Deus. Os homens pré-cristãos vivenciavam a sexta-feira sob a irradiação da deusa do amor, Vênus. Então ele chamou os Elohim: deixe-nos criar seres humanos, uma imagem que se nos assemelha.
Deus criou esse ser semelhante a ele a partir de si mesmo e colocou-o à frente de si próprio. Assim foi possível amor entre os que se assemelham. Na sexta-feira, o Deus homem, que só vivia no amor, deu sua vida e seu sangue se derramou na terra. O sangue que é a força do amor na corrente terrestre. Na sexta-feira santa, o sexto dia da grande semana, o Cristo deu a sua vida. Ninguém tem mais amor do que aquele que dá a vida pelos seus. Estamos muito longe desse amor. Existe uma grande distância entre conhecer e fazer. Muito é conhecido e não é feito, e muito é feito cegamente, sem conhecimento. Esta é a origem de todo saber. For transformado em verdadeira atuação interna, e não só num registro de fatos, é que haverá harmonia. Mas isto só se conseguirá pelo amor. Esse é o fluir da seiva do eu sou, a verdadeira videira. A distância entre conhecer e fazer. Ele descreveu com as palavras. Eles não sabem o que fazem. Tenho sede, sede de conhecimento, de amor. Ele ainda, em conciliação com o Pai, proferiu: Pai, perdoa-os. Desde esse momento, nós, seres humanos, podemos deixar fluir através de nós algo da entidade amorosa do Filho. Santificai a sexta-feira, o dia do amor, ou conscientemente atuar com amor. Eu sou a verdadeira videira, vocês são os ramos, e o meu Pai é o jardineiro da vinha. No sábado, ele diz: eu sou o pão da vida. No sétimo dia da criação, Deus completou sua obra. Ele abençoou e santificou o sétimo dia, em que ele descansou. O sábado encontra sob a ação planetária de Saturno. Ali domina a calma, em que se faz a retrospectiva do passado e se prepara o novo. Como a semente repousa na terra, e o começo de uma nova planta. No sétimo dia, no sábado de Aleluia, o corpo de Jesus Cristo repousa na terra como uma semente. A imagem do grão do trigo que foi colocado na terra e que deve morrer para que dê muitos frutos, é um aspecto do grão do trigo. O outro aspecto é que este grão precisa ser moído, misturado com água, fermento e sal, para que seja assado. Ele chama: eu sou o pão da vida. Nós conhecemos a sua essência em suas formas infinitas de aparição, quando sentimos que através dele somos alimentados. Ele pode encontrar-se na feição de um ser humano, na contemplação de uma paisagem, na forma de pão sagrado ou nas palavras de um ser humano. Todo aquele que cuida da palavra sanante e exercita em si, traz na fala a corporalidade, participa do tornar-se pão através do Cristo. Mas antes, é preciso a calma do sétimo dia, que ela nos invada, como fermento para crescer. Antes de conhecermos, é preciso que nossa alma se acalme para o conhecimento, pois o que não for construído dentro do amor e da verdade se desfaz. Eu sou é o nome divino revelado a Moisés, em Êxodos 3:14, e significa que Deus de Israel é o único e verdadeiro. Eu sou, me enviou até vós. Atribuindo-se a esse nome a si mesmo, Jesus apresenta-se como o único e verdadeiro Salvador, para o qual tendiam a fé e a esperança de Israel. Eu sou é a expressão da presença da divindade em cada ser humano,
isto é, a parte espiritual, que como vida inteligente e atividade, atua em cada pessoa. Consciência da nossa união com Deus íntimo, alcançando as chaves do saber, do poder e do amor. A vida de Jesus só pode ser contada até o momento do batismo no Rio Jordão. Até ali se trata de uma biografia humana. Esses acontecimentos trata-se de uma fase da vida do Deus homem, que são os 3 anos entre o batismo no Jordão e os acontecimentos do Gólgota. Para ousarmos compreendermos a necessidade de uma maturidade interior. Tarefa grande e difícil. Trabalho fecundo que deverá ser feito com consciência, que deverá durar anos para se chegar à compreensão dos evangelhos. Estas considerações sobre as 7 palavras do Eu Sou pode ser somente uma primeira sugestão, mas também a certeza de que aqueles que se ocuparem um tempo maior com essas palavras e vivencia sua essência, será agraciado pela plenitude daquilo que enuncia o Evangelho de João. E desta plenitude nós receberemos graça sobre graça e será preservados de muitos males. Então, meus irmãos, esta é a mensagem do Eu Sou para esse período que nós estamos de Quaresma e para os 7 dias de preparação para a Páscoa, em que nós devemos meditar cada uma dessas palavras do Eu Sou. Muito obrigada a todos.